Maturidade espiritual. Nosso tema esse ano, estamos chegando à última palestra. Passa rápido, né? Muito rápido. Parece que ontem mesmo era sábado. Você vê, já é domingo. Mas vamos lá, o que nós já vimos até agora, né, em termos de maturidade espiritual? Eu propus para você uma definição não exaustiva, mas que nos ajuda a entender o tema, nos ajuda a navegar no tema maturidade espiritual, esse desenvolvimento do caráter e comportamentos semelhantes aos de Cristo, através da renovação da mente e de uma fé testada. Semelhança com Cristo é o objetivo e o modelo da maturidade espiritual. Ou seja, maturidade, as marcas da maturidade nos apontam para a pessoa de Cristo, assim Deus é glorificado. No nosso primeiro momento juntos, na sexta-feira à noite, nós vimos maturidade espiritual e a grande história. E dentre tudo aquilo que nós vimos, nós pensamos algumas implicações. Ser maduro não é definido pela sociedade ou comunidade, isso nos liberta, não é a opinião das pessoas, nem o que a nossa sociedade entende de maturidade, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Ser maduro não depende do meu estado civil, transcende isso, ok? E ser maduro não é determinado pelo meu passado, mas sim por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ontem à noite nós vimos a maturidade espiritual adquirida. E de Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29, eu deixei algumas perguntas para estimular você a pensar algumas implicações. As duas primeiras perguntas eu juntei hoje cedo, que era o que a revelação do mistério em Jesus traz para nós em termos de objetivos de vida e o que Jesus Cristo é para nós em termos de alvos de vida. Pense tanto em quem eu devo, eu não troquei aqui, ser como o que eu devo fazer, tanto o que eu devo ser como eu devo fazer. Ser maduro então é ter o conhecimento de Cristo expresso em minha vida, caráter e meus objetivos, conduta, caminho. É possível ver maturidade na vida de alguém baseado na sua transformação de caráter e na sua conduta, suas decisões, ok? Decisões determinam um caminho e um caminho é determinado por um caráter. Então as coisas andam juntas, ok? Maturidade então é vista dessa forma. Quais são as desculpas comuns que colocamos como impedimentos para participarmos do processo de proclamação, ou seja, o aconselhamento e ensino mútuos e desenvolvimento de maturidade? Então, Colossenses capítulo 1 nos apresenta que o caminho da maturidade é nós juntos cooperarmos na tarefa dada à igreja, o anúncio de Cristo Jesus, por meio do ensino, por meio do aconselhamento mútuo, e nem todo mundo é igualmente engajado na tarefa. Eu não estou dizendo que todo mundo será igualmente engajado na tarefa da mesma forma, mas nem todo mundo está com as mãos no arado, nem todo mundo faz parte desse processo. Quais são algumas desculpas comuns que muitas vezes nós colocamos para fazermos parte desse processo? Por exemplo, é tão difícil viver sozinho. Se eu tivesse alguém para me dar um suporte, eu participaria mais. O que é isso senão autocomiseração? E é incrível que isso transcende o estado civil de alguém. Porque o que eu escuto da boca de casados? É que você não entende o trabalho que é cuidar da minha família, senão eu participaria mais. Então alguns estão sozinhos demais para participar, outros estão cheios de gente demais para participar, e nós colocamos desculpas e todas baseadas no que eu penso, no que eu acho. Isso é autocomiseração. Nós precisamos abrir mão dessas mentiras e começarmos a abraçarmos a verdade da palavra de Deus, de que fomos inseridos numa comunidade para vivermos além de nós mesmos. Ou então pense nessa daqui, não quero mais me machucar. Ok? Não quero mais me machucar. Mas por que você não se aproxima mais? Eu não quero mais me machucar. Ok? Autoproteção. E aí nós vimos como que sossego é um péssimo objetivo de vida. Uma vida sem conflitos é um péssimo objetivo de vida, porque ele tira da jogada, ele tira da comissão que Deus confiou à igreja. Ou pense nisso daqui, é inútil conviver com pessoas, elas não mudam. Ok? Isso é quando nós saímos da autocomiseração, isso é quando nós saímos da autoproteção e começamos a assumir mais um teor cético das pessoas. Pessoas não mudam, é sempre a mesma história. Você fala isso, Sasha, porque você ainda é relativamente jovem. Eu gostei do relativamente, ok? Você é relativamente jovem, né? Mas se você já visse o que eu já vi, você iria dizer comigo, as pessoas não mudam. E aí nós começamos a colocar em xeque, inclusive, o poder do Evangelho, o que diz a palavra de Deus.
E no progresso dessas atitudes não tratadas, não lidadas biblicamente, do ceticismo é um pulo para o cinismo. Ah, claro. Me envolver com pessoas para mais uma vez, complete a frase. E aí saímos do ceticismo para o cinismo, em que olhamos sempre procurando razões subliminares do que as pessoas fazem. Ah, alguém me deu um bolo, deve estar precisando de alguma coisa. Deve estar precisando de alguma coisa. Ou deve estar achando que eu sou um coitadinho, uma coitadinha, não é? Eu não preciso do favor de ninguém. Aí começa, certo? Por quê? Nós adotamos uma postura cética sobre o que é viver em comunidade. Agora, você não precisa me dizer, eu acho que eu já sou plenamente convencido disso, de que viver em comunidade é difícil. Mas difícil, difícil não é ruim. É difícil. É difícil. E nesse lado do sol vai ser difícil. Porque pessoas pecam. Pecadores pecam. Grande verdade teológica da manhã, pecadores pecam. Ok? Nada profundo, mas tão esquecido. Porque muitas vezes eu não esperava isso de... Você não esperava o quê? De um pecador o quê? Pecado? Pecado. É óbvio que pecadores redimidos nós também esperamos outras coisas, mas isso é outro assunto. Mas essas são algumas desculpas que muitas vezes nós colocamos para não nos envolvermos com pessoas, e isso isso compromete a nossa maturidade. Porque maturidade não é adquirida isolado. Você precisa do convívio com pessoas. Pare e pense no fruto do Espírito. As características do fruto do Espírito. Qual delas que você exerce sozinho? Ou sozinha? Eu sou tão paciente no meu quarto sozinho. Eu sou tão amoroso sozinho assistindo televisão. O fruto do Espírito, inclusive, são características projetadas para nós vivermos em comunidade. Se nós vamos amadurecer, é porque nós estamos inseridos num contexto de comunidade. Ok? Bom, essas foram algumas implicações que nós tiramos até agora. E agora nós vamos para a maturidade espiritual exercida. Como é que nós exercemos, então, maturidade espiritual? Eu acho que algumas coisas vão se sobrepor a muito do que já foi dito, mas vale a pena nós organizarmos nossos pensamentos agora e pensarmos à luz de Colossenses capítulo 3, como que nós exercemos maturidade, ok? Só que antes disso, eu convido você mais uma vez a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos diante daquele que nos transforma e nos faz maduros, ok? Vamos orar. Senhor, nós carecemos da Tua iluminação, carecemos, ó Deus, da Tua graça, que nos encontra onde estamos, para nos levar para onde o Senhor nos comprou e nos quer, maduros em Cristo Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor nos dê atenção, que o sono não seja um obstáculo, que a falta de clareza do preletor não seja um obstáculo, para entendermos verdades profundas da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Maturidade espiritual exercida. À luz de Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, maturidade espiritual exercida é resultado de uma nova realidade. Isso já foi abordado em diversos momentos. Eu acredito que em cada uma das palestras até agora, você já ouviu alguns vislumbres ou declarações claras sobre a nossa nova realidade em Cristo Jesus. E exercitar a maturidade espiritual vem desta nova realidade. Os versículos 1 a 4 descrevem para nós essa mente celestial. É a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus nos alcançou com a sua graça, quando nossos olhos foram abertos, seja você conhecedor do dia ou não, ok? Você ganhou uma mente celestial. Versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Okay? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo não está colocando dúvidas.
Essa construção gramatical, o uso do se, nos traz uma ideia de condição. Se vocês foram mesmos ressuscitados, o apóstolo Paulo não está colocando dúvida. A construção aqui do texto, ela estaria muito melhor traduzida se fosse mais ou menos assim. Portanto, uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ele não põe dúvida, ele assume uma realidade. Ele assume que uma vez que você tem a sua fé depositada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você foi ressuscitado com Ele. É uma nova realidade. O apóstolo Paulo já estabelece isso como um pressuposto, ele já assume que nós temos uma nova realidade espiritual, nós temos uma mente celestial. E essa mente celestial é adquirida em nossa união com Cristo Jesus. Eu não sei quando foi a última vez que você refletiu sobre a nossa doutrina, essa preciosa doutrina da nossa união com Cristo, mas ela é muito preciosa. Ela nos dá garantias, ela nos explica sobre o que está ao nosso dispor, sobre o repertório de bênçãos espirituais que está ao nosso dispor. Nós fomos unidos com Cristo Jesus. Unidos com Cristo Jesus, nós podemos esperar o destino de Cristo Jesus. Não apenas do seu sofrimento na terra, como também a glorificação eterna. Nós fomos unidos com Cristo Jesus. Ele abriu a fila, ele abriu a porteira. O que aconteceu com Cristo é o que vai acontecer conosco. Nós seremos ressuscitados e teremos os nossos corpos glorificados. Nós estamos unidos com Cristo Jesus, por meio da ação espiritual, a ação do Espírito Santo. Estamos unidos sobrenaturalmente com Cristo Jesus. Uma vez que essa é a minha realidade, quais são as implicações que vêm disso? E antes de entrar nessas implicações, o apóstolo Paulo passa um tempo colocando 3 termos muito importantes que nos ajudam a entender a natureza da nossa união com Cristo. O primeiro deles, nós estamos mortos. Nós morremos. Porque estamos unidos com Cristo Jesus, nós morremos. Pare e pensa naquilo que significa, aquilo que aponta a realidade do batismo, ok? Nós estamos mortos com Cristo para o mundo e vivos para Cristo Jesus, ok? É óbvio que eu fiz aqui uma alusão da minha preferência denominacional e da minha prática de batismo, ok? Então você leva para o seu contexto aí, né? Mortos em Cristo, etc., fusão, não sei qual que é o esquema aí. Mas a realidade espiritual do batismo, ela é muito clara. Independente da forma praticada, a realidade ela é clara, ok? Nós fomos mortos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, nós vamos usar algumas passagens de apoio para nos ajudar a entender as realidades que o apóstolo Paulo pinça aqui, mas que suportam tudo aquilo que ele está dizendo. Mortos. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 13. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O apóstolo Paulo nada mais coloca aqui para nós aquilo que ele já colocou, que o pastor Wallace expôs para nós hoje pela manhã, de vivemos de modo digno, de vivemos de acordo com a realidade espiritual.
Toda a nossa conduta de comportamento, ela deve seguir uma coerência de uma realidade espiritual que nós abraçamos pela fé. E o apóstolo Paulo assume essa realidade, uma vez que vocês foram ressuscitados, porque vocês estão unidos com Cristo Jesus, porque vocês foram mortos com eles, unidos na sua morte, ressuscitados com ele. Sim, nós fomos unidos à sua morte, mas também unidos à sua ressurreição. E o que nos aguarda futuramente é sermos glorificados, que ele aponta no versículo 4. Sereis manifestados com ele em glória. Por questão de tempo, nós não vamos para Filipenses 3,10, você pode olhar depois, mas 1 João capítulo 3, vale a pena nós olharmos com um pouco mais de atenção. 1 João capítulo 3. Versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ufa! O que nós experimentamos não é o final da história, ok? Tem mais. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A realidade futura que nos aguarda, a convicção de que um dia seremos como ele é a esperança necessária e suficiente para buscarmos uma vida de purificação hoje, aqui e agora. Essa é a razão pela qual o apóstolo João e tantos outros apóstolos nos dão pistas sobre a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas não nos foi dado para aguçar a nossa curiosidade sobre os eventos futuros, ok? A doutrina das últimas coisas nos foi dada para, inclusive, fomentar nossa esperança para uma vida de santidade aqui e agora. E João é claro, uma vez que nós seremos glorificados, essa esperança nos leva a purificar aqui e agora. Então o apóstolo Paulo lembra os colossenses dessa realidade. Uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Porque essa mente celestial, essa mente madura, ela é adquirida em nossa união com Cristo. Ontem nós vimos como que ela chegou até nós na proclamação singular da palavra de Deus por meio dos apóstolos, como ela chega por meios comuns na proclamação da palavra por meio de pastores, mestres, evangelistas e nesse aconselhamento e ensino mútuo. E essa mente celestial chegou até nós por meio dessa união com Cristo Jesus. Esses 4 versículos também nos dão outras pistas sobre essa nova realidade, essa mente celestial, essa maturidade, ela é direcionada pela busca correta. Logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. É um mandamento aqui. O que nós devemos buscar? Buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Talvez nós patinamos tanto na nossa maturidade espiritual porque nós buscamos as coisas da terra. Nós buscamos as coisas da terra. Pare e pense, inclusive, no que é uma realidade de casamento. Ok? De casamento. Talvez num grupo diverso aqui, pessoas estão lidando com essa questão, ou já lidaram com essa questão de várias maneiras. Mas casamento, como nós conhecemos, marido e esposa, é uma coisa da terra. É uma coisa da terra que aponta para algo futuro e celestial. Não haverá casamento no céu. Por que não haverá casamento no céu? Porque nós vamos desfrutar da realidade para a qual o casamento aponta. Cristo e a igreja. O casamento tem o seu valor porque ele aponta para uma realidade futura e celestial, onde todos nós vamos gozar dela. Ok? Bom, então o que nós devemos buscar? As coisas lá do alto. As coisas lá do alto. Pode ser que Deus ainda tenha um relacionamento conjugal terreno para alguns de nós. Pode ser que não. Mas para todos nós tem um casamento celestial. E se você acredita que isso é ópio do povo, cuidado, porque você pode estar caindo para o ceticismo. Porque isso é a palavra de Deus para nós. Buscai as coisas lá
do alto, com os olhos fixos no alto. As pessoas mais úteis na terra para o reino de Deus são aquelas que vivem no mundo dos céus. Não da lua, dos céus. Essas são as pessoas que são úteis aqui na terra. Mas quando nós nos prendemos às circunstâncias aqui da terra, nós nos tornamos inúteis nas mãos do Senhor. E Ele está dizendo aqui, ó, vocês já foram ressuscitados, então busca as coisas do alto. Porque isso aqui, ó, é um vapor. Vum, é um vapor. O pastor Wallace fez uma declaração, eu não sei se você reparou, ele falou assim, eu vou fazer 45 anos de idade. Talvez vocês estejam falando assim, puxa, ele está ficando velho. Outros estão falando assim, é um garoto ainda. Mas na hora que ele falou aquilo, eu falei, puxa, daqui a pouco eu chego no 40. Eu sou um pouquinho mais novo que ele. Não tanto, mas um pouquinho mais. Não parece, eu sei, né? Porque eu estou todo... Ele perdeu o cabelo, estou ficando todo branco aqui, mas enfim. Mas o tempo passa. Às vezes eu paro e ainda me sinto um garoto de 12. Lembrando de coisas. Memórias tão frescas na cabeça. Mas passa assim. Passa assim. O que nos aguarda, o que realmente tem valor, é o que está no alto. Isso já deixa algumas implicações, nós vamos falar sobre isso no final, sobre como você está planejando o restante da sua vida. Ok? Puxa, a gente está entrando aqui num negócio meio sombrio. Não. O restante da sua vida, nós não sabemos quanto é. Pode ser que a gente não vire o dia hoje vivo. Pode ser que Deus nos dê mais 30 anos, mais 40. O que eu sei é certo, daqui 100, ninguém está aqui. Se tiver, você vai estar desejando intensamente não estar. Ninguém está aqui. Não importa o quanto de cenoura você comeu, brócolis, ninguém está aqui. 100 anos. Bom, definição então, trata-se de um esforço, devoção séria para atingir um objetivo. É um redirecionamento de foco. E o tempo presente aqui sugere um hábito, é continue buscando. Continue buscando, não é? Eu busquei, teve um ano que foi sensacional na minha vida espiritual, teve uma época que foi sensacional, já busquei, já pendurei a chuteira da vida cristã, isso não existe. Nós somos chamados a buscar constantemente as coisas lá do alto, deixando com que os valores do alto redirecionem a nossa busca aqui na terra, ok? Então, maturidade espiritual só vem por meio de Cristo. Então, é natural que nosso foco esteja direcionado para onde Ele está. E onde Ele está hoje? À destra do Pai, presente por meio, mediado pelo Espírito Santo, mas Ele está com o Pai. Vamos olhar para o alto. A mente celestial ela é direcionada pela busca correta e ela é desenvolvida com o conteúdo celestial. Olha o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Okay? Nós já ouvimos tanto ontem à noite como hoje de manhã a exposição da oração do apóstolo Paulo e como ela era direcionada pelas coisas do alto. O apóstolo Paulo não está mandando algo aqui que ele mesmo não pratica e vive. Okay? As orações dele são recheadas de coisas da terra. Aquilo que é precioso está transbordando nas orações do apóstolo Paulo. É dar uma atenção especial, esse pensamento, esse pensar nas coisas lá do alto, é dar uma atenção especial, esse conteúdo transformado. E o tempo presente sugere um hábito, continue pensando. Não cesse com isso, continue pensando. Quais são as coisas que vão estimular você a buscar, desejar e pensar as coisas do alto? E você já sabe disso há muito tempo. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. A professora estava certa. Okay? O corinho estava certo. É lógico que nós podemos desenvolver melhor essa temática, mas o estudo da palavra de Deus, um estudo instrutivo, guiado pela palavra de Deus, a forma como Deus equipou a igreja com homens que vão expor a palavra de Deus, nos equipando, tudo isso cria em nós uma busca, um anseio, um pensamento pelas coisas celestiais. E aqui está um dos maiores danos, não é? Da teologia da prosperidade. Porque o que a teologia da prosperidade faz, entre outras coisas? Além de pregar um evangelho falso,
nos tira de desejar as coisas do alto e pensar as coisas do alto para buscar as coisas da terra e pensar nas coisas da terra. Grotesco, falso evangelho, anátema, sai de mim, desliga a TV. Ok? Bom, essa maturidade espiritual exercida, então, ela é resultado de uma nova realidade e ela é exercida naquilo que eu deixo de fazer. Que é para onde o apóstolo Paulo vai agora nos versículos 5 a 11. A maturidade, ela é exercida em coisas que eu deixo de fazer. Os evangélicos, os crentes, eles são conhecidos como povo, muitas vezes, do não, do não, do não, do não. Bom, num certo sentido está certo, tem um monte de não na Bíblia. E isso tem a ver com quem nós somos em Cristo Jesus, isso tem a ver com uma nova realidade. Por causa de quem nós somos, nós deixamos de fazer uma porção de coisas. Nós somos chamados a fazer morrer uma porção de coisas, que tem a ver com uma natureza terrena. Se nós estamos buscando coisas do alto, se nós estamos pensando as coisas do alto, se nós temos a garantia de que seremos glorificados como cidadãos do alto, isso significa que nós devemos fazer morrer nossa natureza terrena. O apóstolo Paulo é muito lógico. Parece que ele está sendo movido pelo Espírito Santo, não é? E ele está, no caso. Ok? Ele, movido pelo Espírito Santo, ele é muito lógico. Olha aí, ó, nossa nova realidade espiritual. Então o que isso significa? Faça morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. E o primeiro grupo de características que ele nos chama a fazer morrer tem a ver com aquilo que é alvo da ira de Deus, que são os versículos 5 a 7. Nós precisamos então buscar escolher a viver de forma consistente com a nossa realidade espiritual. Essa realidade espiritual então vai ser acompanhada de um aprendizado experiencial. Vamos para a prática. O que significa uma vez que eu tenho uma nova realidade? Faça morrer tudo aquilo que traz a ira de Deus. Bom, o primeiro grupo aqui de características, eu quero que você pare e pense na natureza delas. O que é comum a cada uma delas? Ok? Então vamos lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Então o versículo 7 nos ajuda a entender que nós estamos falando de características que marcaram a nossa conduta quando nós ainda tínhamos um caráter não transformado, quando nós ainda tínhamos uma natureza não transformada. Com uma natureza transformada, isso não deve mais nos caracterizar. E o conjunto de termos no versículo 5, grande parte deles tem uma conotação sexual. Porque essas coisas vêm a ira de Deus. Ok? E o apóstolo Paulo está dizendo, faça morrer esses desejos por algo que não nos é dado de forma justa. E o apóstolo Paulo fala isso, movido pelo Espírito Santo, numa condição, numa circunstância que muitos de nós estão sozinho. Porque ser solteiro, eu sei que eu vou entrar numa área delicada aqui, mas em amor, eu quero desafiar você a pensar e ser honesto consigo mesmo. Ser solteiro não tirou de você desejos sexuais. E eu sei que é um espectro amplo, alguns lutam com isso mais do que outros, mas a grande realidade é que Deus nos deu desejos. E o que nós fazemos com esses desejos, quando não estamos num contexto de expressá-lo de forma justa e santa? Parece ser essa a pergunta de $1 milhão, não é? E agora, Senhor, eu fui amaldiçoado com isso, o que eu faço com isso? Tira isso de mim. Tira isso de mim. E Deus não tira. Parece que tem dia que a coisa é pesada demais, parece que tem dia que a coisa é mais simples.
Parece que a coisa, já sei, eu vou decorar versículos de 1 a 4, pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Então aqui é o que eu vou dizer para você, baseado não tanto em experiência com solteiros, mas com jovens solteiros. Ok? Eu só não digo que o desejo sexual é a maior escola de domínio próprio, porque Tiago disse que é a língua. Não foi? Tiago falou, se alguém domina a língua, ele domina tudo. Então foca na língua. Foca na língua. Porque uma vez que você controla aquilo que você diz, você está matando pela raiz. Você está aprendendo a lidar com todo o seu corpo. Entendendo que Deus nos criou assim, nos fez com esses desejos, mas Ele entende, o próprio Senhor Jesus Cristo não casou. Não casou. E o próprio apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 7, que ele gostaria que muitos fossem como ele. Como ele. Que era o quê? Solteiro. Então há uma luz no final do túnel, de que em meio a esse turbilhão de desejos, essa desgovernança toda, em que nós não estamos no contexto onde isso é expresso de maneira santa e justa e piedosa, nós somos chamados a fazer morrer isso. Não é dar uma surra no pecado, é sufocar. E aí você precisa ser bem honesta, bem honesto. Quais são as circunstâncias e o que alimenta os seus desejos ao ponto de levar você à tentação sexual. Okay? Foi-se o tempo que eu acreditava que pornografia era problema de adolescente homem sem vergonha. Não é. Não é. Pornografia é um problema de pecadores. Isso é um problema de pecadores. Pode ser que você esteja numa luta com pornografia, que começou por curiosidade, e hoje você vê aí perdida nesse emaranhado de coisas. Você já tentou sair disso uma vez, você já tentou sair disso 2 vezes, você já tentou sair 3 vezes, agora foi a última vez. E se você não conseguiu, a chance de você conseguir sozinho é muito pequena. Você precisa de ajuda. E Deus lhe colocou numa comunidade, Deus lhe colocou numa igreja, onde tem os recursos para que você receba essa ajuda. Ok? Então nós somos chamados a fazer morrer isso. Pode ser que seja essa questão de pornografia, pode ser uma coisa mais branda, não tão visualmente explícita, mas talvez o engajamento com filmes, que criam em você fantasias, que tira você da sua rotina sem graça, tediosa, e lhe faz pensar um mundo que você sempre quis ter, mas não é teu. Para alguns isso significa parar de assistir comédias românticas, que sempre termina no altar, mas não conta o que vem depois. Não conta o que vem depois. Para alguns significa mudar o tipo de literatura que você tem e abraça. Alguns romances que mais fazem mal à sua alma do que qualquer outra coisa. Talvez deixar de frequentar alguns lugares, deixar de ouvir algumas músicas. Eu não sei, você precisa perguntar para o Senhor, onde está a fonte que alimenta as minhas tentações? Faça morrer, corte isso. Ok? Corte isso. Uma vez eu li um artigo sobre câncer e eu achei interessante a filosofia por trás do tratamento de um tumor, em que a ideia era matar o tumor de fome. Corta-se tudo aquilo que alimenta o tumor. Talvez você já tenha lido coisas sobre isso. O açúcar, farinha branca, etc. Tem que matar o tumor de fome. Okay? Mata-se o tumor de fome, etc. Há sucesso nisso. É essa a ideia. Mate o desejo pelas coisas terrenas de fome. Não os alimente. Não faça provisão para a carne. Okay? Não faça provisão para a carne. E isso inclui, então, prostituição. Não é meramente sexo por dinheiro, mas esse desejo a qualquer tipo de imoralidade, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, essa cobiça. Todos eles movidos ou pela concupiscência dos olhos ou concupiscência da carne. Faça morrer isso. Talvez o compromisso que você tenha que sair daqui para continuar crescendo em maturidade é cortar tudo aquilo que tem alimentado os seus desejos terrenos e não tem ajudado você a buscar as coisas do alto, pensar as coisas do alto. Ok? Agora, não é só isso que nós somos chamados a fazer morrer. Não só aquilo que desvia nossas afeições, os nossos desejos em direção a Deus, agora eles são minados pelo desejo de coisas da terra, como também tudo aquilo que não se parece com o Criador. Tire tudo aquilo que não se parece com o Criador. Olha os versículos 8 a 11. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso.
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Tire tudo aquilo que não se parece com o Criador. Se nós vamos crescer em maturidade espiritual com os olhos fixos em Cristo Jesus, se estamos conhecendo Cristo Jesus, nós sabemos como Ele se parece e vamos tirar tudo de nós que não se parece com Ele. E ele lista mais uma lista de pecados aqui no versículo 8, que misturam não só uma queimação emocional interna, como a expressão externa dessas emoções. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira. Nós mentimos acerca do nosso bem-estar, acerca de quem nós somos, tentando talvez impressionar pessoas. Tira tudo isso, porque nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A razão pela qual nós vamos fazer morrer esses desejos da terra, a razão pela qual nós vamos nos revestir deste novo homem, ele começa a descrever isso a partir do versículo 12, é porque nós estamos nos refazendo com pleno conhecimento de Cristo Jesus. Olha isso. Conhecer a Cristo não é uma questão de quanta informação teológica você tem ou deixa de ter. Porque o conhecimento de Deus não é um tratado teológico frio. O conhecimento de Deus, obviamente, não despreza a doutrina, e a teologia tem o seu lugar e o seu importante lugar. Mas é o conhecimento de Deus segundo a piedade. Segundo a piedade. Conhecer a Deus são informações que nos são dadas, que geram transformação. É um novo caminho. Essa é a razão pela qual, então, nós temos que fazer morrer todas essas coisas. Essas coisas tiram a nossa vitalidade espiritual. Na linguagem de Hebreus capítulo 12, é como se nós estivéssemos engajados numa corrida, mas carregando pesos e pesos e pesos. Uma hora nós vamos cansar, porque nós vamos carregando o pecado. Tira disso. Talvez seja desligar a televisão, mudar o grupo de conversas, a troca da literatura que você lê. Tem coisas que você vai precisar com o Senhor dizer, Senhor, som do meu coração. Onde está a fonte daquilo que tem roubado a minha vitalidade espiritual? E pode ser e vai ser diferente para cada um de nós. Somos tentados com embrulhos diferentes, mas da mesma coisa. Então tire tudo aquilo que não se parece com o Criador. Agora, a maturidade espiritual exercida é naquilo que eu passo a fazer. Não só aquilo que eu tiro, aquilo que leva a ira de Deus sobre o pecado, nos versículos 5 principalmente, aquilo que não se parece com o Criador, no versículo 8, mas agora, em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17, nós somos chamados a nos revestir de tudo aquilo que contribui para a união do corpo. É interessante isso, porque no versículo 8, toda aquela lista que não se parece com o Criador, quando exercida no seu potencial, quando exercida até no seu pequeno potencial, causa desunião. E agora o que o apóstolo Paulo faz, ele lista uma série de qualidades que nós somos chamados a nos revestir, daquilo que vai trazer união no corpo. União no corpo. E isso, se você está ligando os pontos com relação à nossa primeira palestra na sexta-feira, tem uma importância vital para a nossa missão de proclamar a Cristo e ser como Ele. Nisso conhecerei os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, se estamos engajados nessa tarefa de anunciar Cristo Jesus, estamos sendo transformados de acordo com o seu caráter e proclamando a sua mensagem, nós precisamos crescer em amor uns pelos outros. Olha lá os versículos 12 a 17. 12 a 15 primeiro.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então ele nos chama a revestir-se de tudo aquilo que contribui para a união do corpo. Você já imaginou uma igreja marcada com membros que são humildes, mansos, pacientes, ok? É uma igreja unida. É uma igreja unida. Porque quando tem a discórdia, não estão sendo humildes, não estão sendo mansos, não estão sendo pacientes. Mas se estamos focados em buscar as coisas do alto, estimulados em nossa mente a pensar as coisas lá do alto, nós estamos preocupados individualmente a crescer em mansidão, humildade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Está aí o segredo da nossa unidade. Em torno daquilo que nos faz um, o evangelho, o verdadeiro evangelho. Isso é inegociável. E é em torno dele, então, que nós crescemos à semelhança de Cristo Jesus. Para crescer em maturidade, exercitar a sua maturidade, você é chamado a se revestir de tudo aquilo que contribui para a união do corpo. Isso significa, então, sair da sua zona de conforto. Ser singular é sua circunstância, não pode ser sua mentalidade. Uma enorme diferença entre os dois. Ser singular é a circunstância em que o Deus soberano, amoroso e sábio, colocou cada um de nós. Mas não pode ser a sua mentalidade. Oh, eu vivo só, porque é assim que eu sou. Deus me deixou assim. Entenda isso. Quando passa a ser a nossa mentalidade, você deixa de contribuir para a união do corpo. Não, eu não estou criando nenhum problema, eu só quero ficar no meu canto. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos. E quando você não os exerce para benefício do corpo de Cristo, o corpo sofre. Não tem terreno neutro. Ou você está trabalhando para a união, ou na sua apatia para a desunião. E o grupo singular tem uma série de vantagens. Ok? Tem uma série de vantagens. O grupo singular tem um enorme potencial, que o próprio apóstolo Paulo já lançou para nós em 1 Coríntios 7. Okay? A sua flexibilidade de tempo, a disposição dos seus recursos, a disposição das suas emoções, uma liberdade em termos de horário, inclusive. Faça um bom uso disso, contribuindo para a união do corpo. Para a união do corpo. O isolamento é uma marca de imaturidade. Quando nos isolamos, nós estamos declarando imaturidade. Provérbios capítulo 18, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ok? É nesse sentido que nós precisamos fazer uma distinção entre é a minha circunstância ser singular, mas não é a minha mentalidade. Deus me colocou numa comunidade. Viver em comunidade, então, é o projeto de Deus para a sua igreja em unidade e diversidade. Ok? Isso aliado ao fato de que você tem uma parte na procriação da imagem de Cristo por meio do discipulado, grita horrores sobre as oportunidades que existem. Sim ou não? Então as circunstâncias passam a ser o palco onde Deus é glorificado.
O texto também nos qualifica a perdoar como também Deus nos perdoou. Final do versículo 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ok? E eu digo isso muito mais pela oportunidade que eu vejo adiante do grupo singular, mas também não insensível às muitas injustiças ou às formas equivocadas com que a própria igreja ou pessoas enxergam o grupo singular. Ok? Mas lembre-se, nós perdoamos como Cristo Jesus nos perdoou. Mateus capítulo 18, talvez mais uma tarefa para sua reflexão depois, nos deixa completamente vendidos, não é? Quando Jesus Cristo conta a parábola do servo impiedoso, em que um servo devia 10.000 talentos ao rei. Eu não sei quanto que isso, se você identifica isso em termos de valor alto ou não, né? Mas 10.000 talentos é mencionado, acho que no livro de Esther, era o tesouro nacional de Israel. A dívida desse camarada era um PIB, era o produto interno bruto da nação, era o que ele devia. Ok? Então se você está preocupado com a sua dívida aí de 2.000 no cheque especial, pensa no PIB. É impagável. Jesus descreve uma dívida impagável, mas o rei o perdoa. E aí este servo, perdoado da dívida de 10.000 talentos, encontra um co-servo que devia 100 denários. Eu acho essa quantidade fantástica, porque 100 denários eram 100 dias de trabalho de um trabalhador, ok? Jesus não descreve um troco, ele não devia 20 reais, não era 20 reais, não era uma Coca-Cola que esse cara devia. Ele devia 100 dias de trabalho. Para e pensa aí, de repente um dia de trabalho é 100 reais, nós estamos falando de 10.000 reais. Eu não sei se eu vou te decepcionar de novo hoje, mas eu não tenho 10.000 reais na carteira agora. Não é um dinheiro assim que você anda com ele na sua pochete, ou que vai ter o retiro singular, eu vou levar uns 10.000 lá para comprar um doce de leite, um suco de uva, sabe como é que é, né? Presente para a família e tal. Se você está nessas circunstâncias, por favor, se apresente, eu quero reforçar os nossos laços de amizade. Mas enfim, o ponto é o seguinte, né? Jesus não despreza, era uma dívida considerável, mas pagável, Talvez se alguém se organizar e apertar bem os cintos, ele paga em 1, 2 anos. Mas ele foi incapaz de perdoar o seu conservo. Devia 10.000 talentos, foi perdoado. E agora não perdoa 100 denários. 2 pontos importantes. Jesus não banaliza as ofensas das pessoas contra nós. E eu não estou aqui dizendo, puxa, não é nada o que você já sofreu. Não é isso que Jesus faz. Mas ele põe em perspectiva. Ele põe em perspectiva no quanto nós fomos perdoados na cruz do Calvário. E isso deve gerar em nós esse coração perdoador e nós vamos lutar para a unidade do corpo. Mas você acha que eu tenho sangue de barata? Não, eu estou dizendo que você foi comprado pelo sangue de Jesus, é diferente. Okay? Isso é bem diferente, é outro sangue, esse tem valor. De barata eu nem sei se ela sangra ou não, eu só piso, limpo rápido e jogo fora antes que minha esposa veja. Mas enfim, ok? Então, nós somos chamados a perdoar. E a nossa capacidade de perdão aumenta quanto mais eu conheço do perdão que me foi dado. Por isso a importância de ouvirmos sempre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos livre da familiaridade que nós banalizamos a realidade do Evangelho. Somos tão familiarizados com o Evangelho que esquecemos o poder que ele tem. O quanto que Jesus Cristo nos perdoou. Então é em perspectiva que nós colocamos as coisas, não banalizando a dor, mas colocando em perspectiva. Okay? Revista-se então da comunhão centrada na palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Okay? A passagem paralela, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, nos traz justamente essa dinâmica. Não é? O habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deus providenciou para a igreja, Deus equipou a igreja com 4 tipos de pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, com a tarefa de proclamar a palavra de Deus. Apóstolos e profetas tiveram seu lugar na história, creio eu, que são personagens que não mais existem,
ok? Mas que nos deixaram a palavra de Deus, nos deixaram a Escritura, e agora evangelistas e pastores mestres reverberam a doutrina dos apóstolos, de tal maneira que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. E o que nós fazemos com a palavra de Cristo que habita ricamente em nossos corações? Aqui nós somos chamados a instruir e aconselhar mutuamente. Na linguagem de Efésios capítulo 4, nós somos equipados com elas, e assim cada parte, seguindo a verdade em amor, faz o seu papel. Você recebe a palavra de Cristo para fazer o que com ela? Começa com F e termina com alar. Falar. Ok? Falar. Ela precisa reverberar no contexto onde você se encontra e da maneira como Deus lhe criou. Alguns não vão ter dificuldade nenhuma de falar, talvez a dificuldade seja parar de falar. Outros vão ser encorajados a falar. Mas Deus lhe colocou num contexto, abra os olhos, ame intensamente quem está ao seu redor e reverbere a palavra de Deus. Essa comunhão, então, precisa ser centrada na palavra de Deus. E não nos reunimos para lamentar, não nos reunimos para fofocar, não nos reunimos para o que seja, que não contribui para a união do corpo. O que vai contribuir para a união do corpo é quando nós nos reunimos para a prática de uma mutualidade que vai falar o que está cheio no nosso coração, a palavra de Cristo. Aí, o resultado é essa comunidade aqui, ó, que louva a Deus com salmos e hinos, e na linguagem de Efésios capítulo 5 agora, são aqueles que estão cheios do Espírito. Está cheio do Espírito. Que abre a boca, sai salmos, sai cânticos, né? Esse valor didático que tem cantar uns para os outros. Okay? Cantar uns para os outros. Tem muita música ruim aí fora. Mas tem umas músicas que são boas, não tem? Aquelas então que pegam um salmo e simplesmente canta esse salmo. Ah, está autorizado a gritar e sair no chuveiro. Liberou, ok? Canta e canta alto. Canta e canta alto. Okay? Que nosso coração esteja saturado disso. Revista-se então da comunhão centrada na palavra e mantenha o foco no nome de Cristo, dando graças ao Pai. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por vezes a nossa visão de dar graças a Deus, ela é muito contaminada com uma visão de gratidão da nossa sociedade e comunidade. É que eu estou sendo bem educado ao Senhor. Obrigado, Senhor, por ter mandado Jesus, valeu. Né? Sim, obrigado, Senhor, por ter mandado Jesus, mas volte comigo em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que nos ajuda a entender que gratidão é um valor absoluto na palavra de Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu cresço em ações de graças, não é porque as minhas circunstâncias se tornaram agradáveis. Eu cresço em ações de graças porque eu estou conhecendo mais em quem estou radicado e em quem estou enraizado. Cristo Jesus. Então, em tudo dai graças. Porque em todas as circunstâncias, crescendo, edificado e enraizado em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa aqui tanto a botânica como a arquitetura para nos ajudar a entender quando eu estou totalmente firmado em Cristo Jesus, o que sai do meu coração? Gratidão. Gratidão. Por quem? Por Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Porque eu estou buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Okay? Isso, inclusive, é um sinal de que o Evangelho nos alcançou e transformou. Transformou. Nossa murmuração, por vezes, causa divisão. Vamos fazer um parênteses rápido aqui. Abre em Filipenses, capítulo 2. Versículos 14 a 16. Fazem tudo sem murmurações nem contendas. Por alguma razão aqui o apóstolo Paulo associa murmuração com contenda. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2, 14 a 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
sem murmuração, sem contenda, a fim de que a minha irrepreensibilidade, a fim de que a transformação que Cristo operou em mim se torne evidente. E assim nós iremos testemunhar a transformação de Cristo. O que está em jogo aqui? A glória de Deus. Lembra da sexta-feira? O que está em jogo aqui é a glória de Deus. Não é o nosso conforto pessoal, é a glória de Deus. Bom, diante disso que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, esse serviço que nós prestamos agora à união do corpo, que cada parte vai trazer a sua contribuição, porque está sendo equipado pela palavra de Deus, a palavra de Cristo, auxiliando esse novo homem, a igreja, a crescer em maturidade, a plenitude de Cristo. Não é uma jornada individual, é um compromisso individual, mas exercido em comunidade. Isso aqui é importante a gente distinguir. Um compromisso individual exercido em comunidade. Então, algumas implicações. E aqui eu vou misturar o que nós já vimos até agora. Vão ser 3 implicações negativas e 3 implicações positivas. Ser maduro não é definido pela sociedade ou comunidade. Okay? Isso é uma implicação negativa, porque nós estamos negando algo. Eu sou maduro porque a sociedade diz que sim? Não. Eu sou maduro porque a minha comunidade diz que sim? Não. Eu sou maduro por aquilo que a palavra de Deus descreve de alguém maduro. Ser maduro não depende do meu estado civil. Ok? Então, se a sociedade ou nossa comunidade entende maturidade como a mudança do estado civil de alguém, ela está equivocada. Ela está muito equivocada. Porque maturidade não depende do nosso estado civil, tem a ver com a semelhança com Cristo Jesus. Ser maduro não é determinado pelo meu passado. Ser maduro é determinado por aquilo que Cristo conquistou por mim na cruz. Então são 3 negações aqui acerca da nossa definição sobre maturidade. Desculpa, 3 negações, ok? Eu estou assim, 3, está confuso. 3 negações. Agora, do que nós tiramos ontem à noite? Que ser maduro é ter o conhecimento de Cristo, expresso em minha vida, caráter e meus objetivos, conduta, caminho. Então, se por um lado tem coisas que não me definem como maduro, por causa da sociedade, estado civil ou do meu passado, a definição de maturidade nos aponta para Cristo Jesus, na qualidade do meu caráter semelhante a Ele e da minha conduta seguindo a Ele. Ser maduro é crer na verdade da palavra de Deus e não em minhas mentiras pessoais forjadas por experiências passadas. Só 2 extremos que nós queremos evitar: que o seu passado não é nada e que seu passado é tudo e lhe determina. Seu passado não é nada, é negar uma parte em que o soberano Deus tem conduzido sua história, suas experiências pessoais e forjando quem você é hoje. Então nós negamos que seu passado não é nada, ele tem valor, nos ajuda a entender muitas coisas. Agora, dizer que o nosso passado é tudo, é jogar o bebê junto com a água na banheira aí, da banheira. É a palavra de Deus, deve desafiar nossas mentiras pessoais, que nós cremos por causa das nossas experiências passadas. Ser maduro, então, é ter uma disposição de vida voltado para além de mim mesmo. Note, aquela nossa primeira definição, ela se expande, não para uma definição completa, exaustiva, mas a descrição de pessoas maduras é expandido pela própria Escritura. Uma disposição de vida voltada para além de mim mesmo. Quando nós vivemos centrados no eu, em mim, comigo mesmo, né? Nós estamos vivendo de uma forma imatura. Ó vida, ó céus, não é? Ó vida, ó céus. Quais são alguns compromissos, então, que nós precisamos assumir? E aqui eu deixo... vocês não terminou? Quase acabando.
Lembrando que eu já combinei com a Marilene e vou mandar todos os slides, tá ok? Pô, cara legal, né? Ele avisando o último. Mas eu espero que seja útil para você depois, para o seu estudo pessoal, você pegar, melhorar alguns pontos, compartilhar com o seu grupo, ok? Use como quiser. Compromissos. Como que eu posso crescer no meu amor pelo próximo? Como eu vou me envolver com pessoas pronta para servir e amar? Talvez até durante o nosso tempo junto aqui, nomes vieram à sua mente, situações vieram à sua mente. Eu corro o risco, inclusive, de dizer, talvez já seja o Espírito Santo trazendo você a convicção de como você vai amar mais pessoas. Mais pessoas. Você viu coisas que é bem provável que o pastor não tenha visto. Okay? E como parte do corpo de Cristo, se ele está movendo você, é você que ele quer usar. É você que ele quer usar. Corro o risco de ver a graça de Deus atuando. Ó, que legal. Eu tenho vivido mais para me proteger numa vida sem riscos, ou estou me colocando na posição de amar pessoas com meu tempo, recursos e emoções? Deixa eu qualificar aqui o que eu quero dizer com esses emoções aqui. Ok? Amar pessoas muitas vezes nos leva ao esgotamento e a decepções. É isso que eu quero dizer aqui. Vai custar nossas emoções. Aqueles que talvez nós dispusemos mais tempo, mais recursos, e até digo financeiros, né? Mais emoções, são aqueles que depois de um tempo viram as costas, nos apunhalam pelas costas. Esteja preparado para isso, eu não estou pregando aqui um mar de rosas. Amar pessoas custa. Custou para Jesus morte de cruz, e ele assim o fez, graças a Deus. Graças a Deus. Então muitas vezes é um convite a sujar as mãos. Não sei se essa é uma boa maneira de terminar a conferência, né? Mas é a realidade. É a realidade. O que o Senhor está me chamando a deixar? O que o Senhor está me chamando a viver? De novo, talvez durante todo o tempo aqui, não só durante as palestras, mas na interação, nos passeios, nas conversas, já ficou claro que você precisa deixar algumas coisas. Quais são elas? Quais são elas? Talvez que você precise incorporar certas práticas, passar a viver, criar novos hábitos. Quais são eles? Qual será o meu plano para crescer em maturidade espiritual para o próximo ano? O que preciso conhecer? Como posso amar mais? Nós nos planejamos para tantas coisas e esquecemos de planejar o nosso crescimento. Não que nós tenhamos controle sobre ele, e Deus testa a nossa fé como aquele que realmente conhece o que nós precisamos, verdade? Mas isso não significa que não iremos nos esforçar com diligência, com intencionalidade, e todos esses conceitos que a própria Escritura nos traz. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Refletido sobre tudo isso, um último desafio. Compartilhe seus compromissos. Ok? Compartilhe seus compromissos. Não faça uma lista de 20 itens aos quais eu vou crescer no próximo ano. Faça uma lista de 2 e compartilhe com alguém. Pode ser alguém que está aqui com você hoje, pode ser alguém que por alguma razão não veio, com o qual você tem um bom relacionamento, e já manda uma mensagem. Se o Senhor trabalhou comigo, e eu quero compartilhar 2 compromissos com você, e quero prestar contas de como eu vou levá-los adiante. 1, vou vender minha TV. Não sei se é isso. Pode ser que seja isso. Ok? Então já faça planos para a próxima Copa do Mundo. Também não sei se isso também atrai você. Okay? E 2, vou melhorar minha dieta espiritual. Melhorar como?
Quero estudar sistematicamente livros da Bíblia. Quero ler livros sobre vida cristã, bons livros sobre vida cristã. Coloque objetivos palpáveis, reais. Não muitos, mas alcançáveis. E vamos ver para onde Deus vai nos levar. E se Deus quiser, daqui a um ano, compartilhar uns com os outros. Como você se tornou mais parecido com Cristo Jesus, pela graça dele. Amém? Bom, nós vamos orar. Eu espero que de alguma forma, essas perguntas, tudo aquilo que nós falamos, todas as palestras, imprimam Cristo Jesus e a sua graça no seu coração. Porque essa é a vontade dele. E é o que nós vamos orar agora. Convictos de que quando nós oramos a vontade dele, ele nos atende. Ele nos atende. Vamos orar? Senhor, aqui chegamos diante do Senhor, expostos a Deus em nossa pequenez, em nosso pecado, mas expostos também à Tua graça, ao que Cristo fez por nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos santifique na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Que o Senhor produza em nós o caráter de Cristo. E pedimos isso com temor, reconhecendo que por vezes é pedir para que o Senhor nos coloque em circunstâncias desagradáveis, mas também convictos de que nunca estaremos lá sozinhos, de que o Senhor é conosco, como bom pastor que nos guia no vale da sombra da morte, que nos guia, ó Deus, em momentos difíceis, que enxuga nossas lágrimas, que prometeu um dia enxugar para sempre cada uma delas. Convictos, ó Deus, de que essa é a Tua vontade, que a Tua vontade é boa, que nos desafia, inclusive, a determinar, a definir o que é bom, é que nós oramos, clamando a Deus o Teu agir, produzindo em nós maturidade, mais daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. E que este grupo, ó Deus, transborde daquilo que o Senhor comunicou em seus corações, influenciando pessoas a criar uma visão ao grupo singular em cada uma das igrejas aqui representadas, desmistificando, ó Deus, mentiras que muitas vezes são cridas acerca de um grupo como esse, mas fortalecendo verdades que nos definem e que nos libertam e nos tornam úteis em Suas mãos.